Nós temos trabalhado uma temática durante esse mês de agosto, que é sobre a santificação, que é uma ação do Espírito em nós e que também envolve uma correspondência nossa à própria palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 28, do versículo 36 ao versículo 38. Nós vamos falar um pouquinho hoje, o tema da nossa ministração será Santidade ao Senhor. Êxodo 28, do 36 ao 38, nos diz assim, é uma instrução de Deus para Moisés. Também você fará uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, escrito, Santidade ao Senhor. Prenda-a com um cordão azul, para que fique na frente da mitra. Era tipo uma coroa que o sacerdote e o sumo sacerdote utilizavam. Ela estará sobre a testa de Arão, e Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas que os israelitas houverem consagrado em todas as suas ofertas, e ficará sempre na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Então, tanto o pastor Darlan quanto eu temos trabalhado essa temática da santidade, tanto aplicado no cotidiano da nossa vida, quanto também o que essa santidade representa e simboliza. Um dos aspectos muito interessantes é que Deus se apresenta como alguém santo. Então, santidade não tem a ver com comportamento, tem a ver com a essência do próprio Deus. Assim como Deus é amor, Deus também é santo. Assim como Ele é santo, Ele também é justo. E essa santidade, então, ela está diretamente relacionada à perfeição gloriosa de nosso Deus. Quando nós vamos estudar o Apocalipse, nós vamos ver que a expressão mais comunicada da revelação que João teve sobre Deus é os anjos e toda a terra dizendo que Ele é santo, 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 santo. É como se nessa palavra estivesse contida o máximo que nós, como humanidade, podemos expressar quando estamos diante de Deus. Não existe outra palavra que possa comunicar a grandeza, a perfeição e a beleza deste Deus. Por isso, é muito importante nós hoje sairmos daqui com a consciência do que essa expressão escrita num objeto colocado na testa do sumo sacerdote e dos sacerdotes representava. Essa inscrição, Santidade ao Senhor, ela é uma chave muito importante para todos nós nos dias que nós estamos vivendo. É uma chave muito importante para a nossa comunidade local. Ela é uma chave muito importante para a nossa jornada ministerial dos próximos anos. E por quê? Porque ela fala exatamente da essência do sacerdócio. Quando fala da essência do sacerdócio, fala da essência da nossa vida. E na ministração do culto anterior, eu falei um pouquinho sobre essa relação, do pai que compartilha com os seus filhos do seu próprio ser, da sua própria existência. Só podemos viver a vida de santificação porque o nosso Pai é santo. E Ele, quando se apresenta para nós, Ele nos transmite essa santidade. Foi isso que Isaías viu, quando ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ele viu toda a movimentação daquele ambiente denso da presença de Deus, e ele vê os anjos cobrindo parte do seu corpo e cantando que Ele é santo. Ou seja, o ato daqueles seres angelicais cobrirem o seu corpo mostra toda a reverência que eles estavam tendo diante daquela pessoa chamada Deus. E a adoração, propriamente dita, ela é um resultado desta percepção. Nem sempre, quando nós estamos cantando, nós estamos adorando. E nem sempre a adoração envolve cantar.
Por quê? Porque nós podemos estar cantando a partir de uma letra que alguém está ministrando e nós estamos como o papagaio do pirata, apenas replicando aquela fala. Mas aquilo de maneira nenhuma faz sentido para a nossa vida. De maneira nenhuma aquilo que está presente em nossa vida, de maneira nenhuma aquilo é um anseio para a nossa vida. Mas quando nós tratamos da adoração, a adoração envolve a consciência de estar diante de Deus e ser afetado pela perfeição, pela santidade, pelo esplendor de quem Ele é. E aí nós nos inclinamos em reverência, em reconhecimento, dizendo: você é isso tudo que você está me mostrando. Você é muito além daquilo que nesse momento eu posso compreender. Ou seja, a natureza, a pessoa de Deus não cabe na nossa maneira de pensar, ela é muito maior. E reconhecer isso é um ato de reverência. O Salmo 29, versículo 2, vai dizer assim, que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Isso é muito importante, ou seja, há uma beleza na santidade de Deus. Se há uma beleza na santidade de Deus, logo há uma beleza no processo da santificação em nossa vida, ainda que nesses momentos nós possamos estar sentindo como se algo estivesse morrendo dentro de nós. Há uma beleza no processo, há uma beleza naquilo que Deus está fazendo em nosso interior. Por quê? Porque essa é uma expressão da sua santidade que é bela. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 24, vai nos dizer que o processo da santificação é inegociável em nossa vida. Porque nesse texto vai dizer assim que nós devemos viver a santificação. E devemos viver o processo de manter ou nutrir a paz na relação com o outro. Porque sem esse processo de sermos pacificadores das relações e sem o processo de estarmos vivendo a santificação, nós não poderemos ver o Senhor. E quando nós deixamos de ver o Senhor, nós perdemos o referencial da vida, da existência, do sentido, do significado, de tudo aquilo que nos é possível. Nós perdemos a visão sobre o amanhã, nós perdemos o entendimento sobre a resolução do nosso passado que Cristo realizou na cruz do Calvário, nós perdemos a nossa localização no presente. Ou seja, nós ficamos com pessoas que não sabem para onde vêm, não sabem de onde vêm, não sabem onde estão e não sabem para onde estão indo. Então precisamos continuar buscando isso, pacificar a relação, pacificar, e a pacificação vai passar pelo perdão. Se nós não perdoamos, nós estamos num estado de guerra. E quando estamos no estado de guerra, nós não podemos ver o Senhor. E a Bíblia fala que aquele que não perdoa, ele também não é perdoado. E aquele que não é perdoado não tem as suas orações ouvidas. Então veja que uma coisa vai conectando com a outra. Mas esse texto que nós lemos fala dessa simbologia. Por quê? Porque todo o ambiente do tabernáculo no Antigo Testamento, a ação do sacerdote no Antigo Testamento, as vestimentas do sacerdote no Antigo Testamento eram sombras de uma realidade que seria inaugurado a partir do nascimento, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Então, nós não desconsideramos o Antigo Testamento, muito pelo contrário, nós como MOB sempre estamos respaldando tudo aquilo que falamos a partir do Antigo Testamento. Por quê? Porque esta foi a base de comunicação do próprio Cristo. Cristo, muito mais do que Paulo, foi quem mais citou o livro de Deuteronômio. Tudo aquilo que Cristo ensinou aos seus discípulos estava baseado na revelação daquilo que Deus havia comunicado. Por quê? Porque João fala que no princípio ele era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Portanto, tudo aquilo que foi comunicado no Antigo Testamento tinha a ver com quem? Com o próprio Cristo.
Mas tudo isso era uma sombra de uma realidade. E nessa sombra que nós falamos, dessa mitra que o sacerdote carregava na sua cabeça, fala que era uma lâmina de ouro puro. E é muito interessante essa simbologia dessa lâmina de ouro puro, porque o ouro, nas Escrituras, aponta para aquilo que é precioso, aquilo que é incorruptível, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito e aquilo que é divino. Ou seja, está falando dessa natureza da própria eternidade. Porque na eternidade não há corrupção. Na eternidade, tudo é perfeito. Na eternidade, tudo é divino. Por isso, parte do tabernáculo era revestida com este ouro, para falar da incorruptibilidade. Ou seja, essa lâmina está falando da própria natureza daquele que não viu a corrupção, que foi o próprio Cristo. E ela estar alojada na testa, para a gente a testa é apenas algo que está entre os olhos e o cabelo, para quem tem ainda, né? Mas para o hebreu, a testa representava aquilo que está entre os olhos. Ou seja, o que isso significa? Aquilo que está à sua frente, que envolve a sua maneira de pensar. A perspectiva sobre a qual você está vendo todas as coisas. Então veja, um objeto de ouro que representava aquilo que é incorruptível, aquilo que é divino, aquilo que é perfeito, estava alojada entre os olhos, que representa a cosmovisão de tudo aquilo que você está vendo, movendo, construindo e desenvolvendo no seu tempo. E a raiz dessa palavra ainda significa algo que é claro, e também algo que é compíscuo. Essa palavra é difícil e bonita, né? Mas o que isso significa? É aquilo que está visível, que todos veem. Não tinha como o sacerdote esconder aquilo. Porque para onde ele se movia, aquilo estava direcionando o seu olhar, e todos aqueles que estavam olhando para ele, estavam vendo aquele objeto na sua testa. E estava na testa justamente para chamar a atenção. Não estava ali por acaso, estava ali exatamente para ser visto, para ser lembrado. Todas as vezes que o sacerdote se apresentava diante das pessoas, as pessoas olhavam para o sacerdote e liam aquela inscrição: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E todas as vezes que aquele sacerdote se apresentava diante das pessoas, ele tinha que olhar para as pessoas a partir dessa realidade, dessa perspectiva santa. Que lindo isso, né? Não apenas as pessoas lerem aquela expressão na testa do sacerdote, mas o sacerdote ler todas as coisas a partir dessa realidade da santidade ao Senhor. Isso é uma chave muito importante. Um outro aspecto interessante nesse processo é que nós já entendemos e já falamos várias vezes que sacerdote é alguém que ministra perante o Senhor e também que serve ou ministra as pessoas a favor de Deus. E esse objeto nessa testa vai representar toda essa atuação sacerdotal. Por quê? Porque além disso, além de ter essa inscrição em ouro, nessa lâmina, além de ter escrito essa expressão, havia ainda, que fazia parte desse conjunto, o linho, que era justamente para poder amarrar na cabeça ou na testa do sacerdote, para poder fazer com que aquilo parasse na sua cabeça, o linho. E o linho, nas Escrituras, está relacionado a alguém justo, está relacionado a obras justas, está relacionado à pessoa do próprio Cristo. Lá em Apocalipse, se não me engano, capítulo 19, fala que os justos estavam vestindo roupas de linho fino, que representavam seus atos de justiça. E, além disso, então imagine assim, o linho, aquela placa escrita aqui na frente, e para conectar essa placa ao linho, existia um cordão azul, que unia
essas duas peças. E esse cordão azul representa aquilo que é divino, aquilo que é celestial. Representa a revelação dos céus. Olha quantos elementos e quantas coisas estão num simples aparato na cabeça do sacerdote que representa a sombra da maneira com que nós devemos nos mover nos dias de hoje. Porque vai falar da justiça, vai falar da santidade e vai falar da natureza. E tudo isso traz um componente muito importante. Por quê? Porque as pessoas podem ter percepções a respeito de Deus a partir da maneira que vivemos. A questão é, o que nós estamos comunicando na maneira que vivemos? O que nós estamos comunicando quando decidimos congregar ou quando decidimos não congregar? O que nós estamos comunicando quando desejamos orar pelos irmãos ou desejamos apenas reclamar para os irmãos de tudo aquilo que está acontecendo? Quando nós reclamamos porque ninguém se preocupa conosco, mas nós, na verdade, nunca nos preocupamos com ninguém. Tudo aquilo que nós estamos fazendo está comunicando algo. E a questão é, quando as pessoas olham para nós, olham para a nossa maneira de pensar, olham para a nossa maneira de agir, elas conseguem fazer uma leitura da santidade ao Senhor? Lembra que nós falamos anteriormente? Júlia, alcança o cabo ali para mim, por favor. Quando nós falamos anteriormente que um dos aspectos da santidade é a honra ao nome do Senhor, que a santificação não tem a ver apenas com nós ficarmos bem, sermos alguém legal, mas tem a ver com santificar o nome do Senhor. E santificar o nome do Senhor... vai ter que trocar. Tira lá, por favor. Santificar o nome do Senhor significa atribuir a honra que é devida ao seu nome. Então, quando as pessoas olhavam para o sacerdote, obrigado, Júlia, e lá estava escrito santidade ao Senhor, significava a perspectiva com a qual aquele sacerdote se movia. Ele se movia para santificar o nome do Senhor. Quando as pessoas olhavam para o sacerdote, elas reconheciam a santidade de Deus na vida daquele homem. Mas olha só o que acontece. Vamos ler Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Nem todas as pessoas que chamam Deus de Deus estão falando propriamente de Deus. Porque eu posso atribuir o título de Deus a qualquer coisa que eu acredito ser divina. Então você vai na Índia, você tem lá mais de 3 milhões de deuses. Você vai para a China, você vai encontrar outros deuses. Você anda pela nossa cidade, você encontra vários deuses. Então, nem tudo aquilo que as pessoas chamam de Deus, ou nomeiam como Deus, de fato, é o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Até mesmo os hebreus atribuíram ao bezerro de ouro a nomenclatura de Deus. E aí aqui vai falar desse encontro de Moisés com o Senhor. Nós não vamos ler, mas só se localiza ali. Você vai ver que ele estava pastoreando um rebanho, e ele chegou ao monte chamado Horebe, que era o monte de Deus. O anjo lhe apareceu, a chama, numa sarça ardente, a chama não consumia essa sarça. E quando ele se aproximou, Deus disse: Moisés, Moisés. Ainda que nós não saibamos tudo aquilo que o nome de Deus representa, Ele sabe o que o nosso nome significa. E quando Ele sabe aquilo que o nosso nome significa, porque no nome está atribuído a existência, o nosso propósito, o nosso desígnio, a nossa identidade. Deus sabia com quem estava falando. Mas Moisés tinha uma visão limitada sobre quem estava falando. E olha só que interessante.
E o Senhor disse: Moisés, e ele respondeu: estou aqui. E Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que está é uma terra santa. E ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para o Senhor. Deus se apresentando para Moisés, mostrando que ele é um Deus que não cabia na história de Moisés. Que não cabia na jornada de Moisés, porque esse Deus era muito maior. Por isso ele falou: Moisés, abre mão de toda a sua jornada, abre mão dos seus caminhos, abre mão dos seus recursos, abre mão das suas capacidades, abre mão da escola do Egito, abre mão da sua frustração, abre mão de tudo, porque eu estou diante de você, eu sei quem você é. E eu estou me apresentando como um Deus que está presente na história que te trouxe até aqui. Ainda que os nossos caminhos sejam tortuosos, nós em algum momento vamos encontrar aquele que está escrevendo uma história. E quando nós encontramos este homem que está escrevendo uma história, a nossa história se converge à história dele. E deixam de ser os nossos caminhos tortuosos para serem os caminhos que Deus redimiu. E ele passa a ser o Senhor dos caminhos tortuosos que trilhamos antes, porque ele comprou esses caminhos. E agora Moisés está numa terra que é santa. Por quê? Porque quando Deus se apresenta e um homem responde a esse chamado de Deus, o lugar onde ele está se torna santo. E nesse ambiente, então, nós vamos ver que surge uma dúvida na cabeça de Moisés, que está lá do versículo 17, do mesmo capítulo 3, até o versículo 19. Do versículo 6 até o 17, Deus vai desenrolando para Moisés o que ele tinha que desenvolver, o chamado que ele tinha, o que ele tinha que fazer. Aquele que foi tirado das águas, agora estava sendo comissionado para tirar um povo do Egito. Olha como o nome está atribuído à missão. Ele foi tirado para que possa tirar. Nós somos salvos para que possamos promover salvação na medida em que andamos. Nós somos justificados para que possamos promover justiça. Nós somos santificados para que possamos santificar nos lugares onde estamos. E no versículo 17 ao versículo 19, Moisés fala para Deus assim: tá bom, você é o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, dos nossos patriarcas. Mas você falou que eu tenho que me apresentar diante dos anciãos de Israel. Quando eu chegar lá, o que eu tenho que dizer para eles? Qual o seu nome? E Deus fala assim: Moisés, eu sou o que sou. E assim você vai responder aos israelitas: o eu sou me enviou a vós. E você ainda vai reafirmar que o Senhor, o Deus de vossos pais, veja que quando ele fala para Moisés, ele está falando o Deus de seu pai. Quando ele fala para Moisés se apresentar diante do povo, é o Deus de vossos pais. Abraão, Isaque e Jacó. E este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, nem sempre aquele que nós estamos chamando de Deus, de fato, é o eu sou. Porque eu posso estar atribuindo a Deus uma divindade que nasce de um ídolo do meu coração. Mas, fechando aqui, quando Deus se apresenta como esse eu sou, o que sou, existe um autor chamado Marcelo Guimarães que ele fala que essa expressão no hebraico arcaico, ou seja, lá dos tempos de Abraão, significava, essa expressão eu sou o que sou, significava eu me tornarei aquilo que tu queres que eu me torne.
eu me tornarei aquilo que tu queres que eu me torne. O que isso significa? Significa que Ele é tudo em todo o tempo. E que nele há uma dimensão de vida, de graça, de misericórdia, de favor, de cura, de recursos, que é inimaginável. Onde, no momento da sua vida que você está vivendo, da dificuldade que você está enfrentando, Ele pode se tornar tudo aquilo que você precisa. Ele não está limitado às nossas circunstâncias. Ele não está limitado àquilo que pedimos, àquilo que pensamos. Ele não está limitado aos nossos dias. Ele é tudo em todo o tempo. Por isso, Ele pode se tornar aquilo que você precisa nesse momento. Que lindo isso. Por isso que você vai ver que na história, Deus se apresenta com vários nomes. Em um momento, Ele se apresenta como Abraão, como El Roi, ou seja, aquele que vê e provê. Em outro momento, Ele se apresenta como El Rafá, aquele que traz cura. Em outro momento, Ele se apresenta como aquele que é o El Shaddai, aquele que dá força àquele que está cansado, que está desanimado. Ou seja, a todo momento, Deus está sendo o eu sou na vida de alguém. E quantas vezes nós perdemos essa percepção do eu sou presente em nossa vida? Quantas vezes as nossas orações passam a ser mais uma lamentação do que de fato um reconhecimento, dizendo: Deus, eu estou fraco agora, eu estou muito abatido agora, eu estou muito triste, eu estou muito deprimido, mas você é a minha força. Porque você pode se manifestar agora na minha vida como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus, eu estou muito doente, mas eu sei que você é a minha cura. Deus, eu não descanso no sábado apenas porque eu passei uma semana agitada, mas eu desfruto do sábado porque você é o meu descanso. Então veja que esse Deus que é tudo, Ele começa a ser presente em nossa vida, em tudo aquilo que envolve a nossa vida. Por isso, Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que Cristo falou: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder. O Pai vai conceder. Porque Ele é tudo. Então, esse Deus que se torna aquilo que nós queremos que Ele se torne, não por causa dos nossos desejos, mas por causa da jornada que estamos trilhando, da santidade ao Senhor, vai se revelando a nós de uma maneira que não tem como você descrever. Não há como limitar Ele ao nome Deus. Porque aquilo que o Samuel pode entender sobre esse nome de Deus pode comunicar uma coisa. Aquilo que a Paulinha entende sobre o nome de Deus pode comunicar outra coisa. Então, Deus não cabe no nome Deus. Basicamente é isso. Porque simplesmente Ele é tudo. Então, a nossa oração é para que você deixe Deus ser tudo em sua vida. Deixe Deus conduzir tudo em sua vida. Não troque o Senhor por nada. Não atribua outra coisa como prioridade da sua vida, a não ser o próprio Senhor. E esse autor ainda continua dizendo que qualquer nome, em qualquer língua, não poderia expressar o que Deus é em toda a sua plenitude e sabedoria. Por isso que a eternidade, nem na eternidade, você pode acessar toda a grandeza de Deus. Porque de eternidade a eternidade, Ele está se revelando como Deus que Ele é. Nem a eternidade consegue conter a grandeza de quem Deus é. Mas a grandeza de quem Deus é dá origem à eternidade. Vamos ler Hebreus capítulo 3,
versículo 2. Então pensa comigo, será que todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, seja no lugar secreto, ou seja no ambiente coletivo do culto público, nós estamos atentos a essa fama do nome dele? Será que nós compreendemos diante de quem nós estamos? E olha só que interessante. Moisés foi fiel a Deus, que o havia constituído. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. O resultado da fidelidade de Moisés, naquilo que foi lhe atribuído para desenvolver, estava no reconhecimento da importância de honrar o nome do Senhor, de santificar o nome do Senhor. Por isso, quando você tem aquele momento terrível na vida de Moisés, quando ele bate na pedra, na rocha, quando ele deveria falar à rocha, quando Deus vai disciplinar Moisés, ele fala: Moisés, você não santificou o meu nome diante do povo. Ou seja, você desonrou o meu nome diante das pessoas. Por isso, você está inadequado para a próxima fase. Imagine assim, quem gosta de videogame, né? Você fica lá no videogame até quando vai para a fase que você ficou a vida toda pensando, deu ruim. E não tem chance de você ir para a próxima fase. Era a única chance da sua vida. No momento mais importante, Moisés desonrou o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Deus foi grandioso, foi gracioso e foi misericordioso com esse homem por causa da jornada que ele tinha. Enquanto uma geração que desonrou o nome do Senhor permanentemente no deserto morreu, Moisés, o Senhor tomou para si. Por quê? Porque a vida deste homem estava comunicando essa bondade e essa misericórdia do Senhor. Então, nós estamos honrando a Deus na maneira que vivemos ou nós estamos desonrando a Deus? Não há meio termo. Não há meio termo. E na nossa vida, assim, a gente honra um minuto, 10 desonra. Honra mais um minuto, 20 desonra. A nossa vida é marcada por isso. Por isso é necessário o processo da santificação. Por quê? Porque a santificação envolve pegar um bebezinho recém-nascido. Lembra do processo da salvação? A salvação consiste em que você nasça de novo. Ou seja, você se torna um bebezinho. A santificação é o processo que vai te levar à maturidade. E a santificação vai além, porque ela vai te levar ao exercício pleno dessa maturidade, que é o processo de glorificação do corpo quando Cristo vier. Então, a santificação é o meio que te faz de bebezinho para um homem ou uma mulher que tem uma atuação plena naquilo que Deus te chamou para fazer. E, além disso, te concede a grande beleza de, no dia do encontro com o Senhor, ter seu corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? É o corpo que não é mais corruptível, que não está mais sujeito à degradação, que não está sujeito mais à morte, que não está sujeito mais ao pecado, porque agora é um corpo perfeito e glorioso. Mas temos um problema, porque nem todos têm disposição de vivenciar o processo da santificação. E aí o nosso irmão Paulo, um homem muito gentil, muito carinhoso, muito amável, quando ele vai falar com os nossos irmãos em Corinto, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, eu queria falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas não posso, porque vocês são carnais.
O que é alguém carnal? É alguém que não está vivenciando o processo da santificação. É alguém que nasceu de novo, que é salvo por causa da obra de Cristo, mas vive uma vida na qual as pessoas não podem ler na sua testa santidade ao Senhor. E aqueles irmãos, eles eram especialistas em arrumar intriga. Por isso tinha as facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e o outro, mais espiritual ainda, falava, eu sou de Cristo. Nesse ambiente de divisão e de facção, mostrava o quanto aqueles irmãos eram carnais e não espirituais. Cantavam, ministravam, ensinavam, choravam, mas todas as vezes que se reunia era uma confusão só. Porque ninguém estava sujeito a ninguém. Cada um tinha uma opinião sobre algo. E os carnais, os crentes carnais, são especialistas em ter opinião sobre tudo. É o pessoal que mais dá opinião, é quem mais reclama, é quem mais fala, mas na verdade não produz nada. Porque eu só posso produzir a partir daquilo que eu tenho dentro. Se eu sou alguém carnal, tudo aquilo que eu faço, que eu me movo, que eu desenvolvo, tem a ver com a perspectiva da carnalidade. Daquilo que é conivente para mim, daquilo que é bom para a minha carne, daquilo que faz sentido para a minha vida. Mas aquele que é espiritual produz frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Ou o fruto do Espírito? É o oposto daquilo que alguém que é carnal produz. Ou seja, aquele que é carnal, ele continua ainda, de alguma maneira, vivendo sob a regência do Deus deste século. Porque o objetivo de Satanás é que esse corpo de Cristo não seja edificado, não seja fortalecido, não tenha atuação na presente era. Satanás não tem problema de ver uma pessoa ser salva. Mas ele vai trabalhar para interferir, para que aquela pessoa não se desenvolva. Por quê? Porque ele ainda pode dominar a maneira daquela pessoa pensar e viver. Porque se isso está acontecendo na sociedade, a igreja ela é irrelevante para aquilo que Deus está desenvolvendo na história. Satanás sabe que os dias dele estão contados. E o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer com que a igreja de Cristo não esteja preparada para governar sobre a terra. Por isso ele vai atuar justamente entre os irmãos. É a serpente que se coloca entre, deturpando aquilo que está sendo comunicado, gerando desejos para que as pessoas não se desenvolvam. E é interessante que, em outro momento, em Hebreus capítulo 5, vai dizer assim, o autor aos Hebreus dizendo assim, olha, eu queria trazer algo mais profundo para vocês, mas eu tenho que voltar aos elementos da salvação, aos rudimentos da fé, porque vocês são como crianças. Vocês continuam precisando de leite. E sabe o que é leite? É o alimento diluído. Uma criança não precisa se esforçar para comer. O intestino dela, todo o seu processo digestivo, não precisa de esforço para digerir, porque tudo está diluído. Isso é importante na fase de um recém-nascido? Fundamental. Mas vai chegar um momento que se aquela criança que está num processo de desenvolvimento não for alimentada com um alimento mais sólido e mais consistente, o que vai acontecer com ela? Não vai se desenvolver. Ela vai morrer de maneira raquítica. E ele está dizendo, olha, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam estar instruindo outros sobre as verdades concernentes a Cristo, a sua obra e ao seu reino. Mas vocês continuam clamando por algo diluído. Por algo que caiba
numa vida que é uma vida de carnalidade e não uma vida do desenvolvimento da estrutura de um homem espiritual. Vocês que eram para estar ministrando diante de Deus e ministrando diante das pessoas, continuam como bebês chorando no cercadinho, dizendo: alguém, por favor, me dá de comer. Por quê? Porque não estamos vivenciando o processo da santificação. Porque o processo da santificação vai matar os desejos da nossa alma e vai matar aspectos do nosso corpo que está clamando por prazer, que está clamando pela permanência num lugar, por um corpo que está cheio de paixões. Aquele que é carnal e não está vivenciando o processo da santificação não tem luz, ou seja, não tem inteligência espiritual para fazer a leitura das coisas nas quais está inserido. É alguém que esse objeto, escrito santidade ao Senhor, não faz parte da sua maneira de pensar, não faz parte da sua maneira de ver as coisas, não faz parte da sua maneira de conduzir a sua vida. É alguém comum, que teve um encontro com o Senhor, mas toda a vida dele com Deus se resumiu só àquele encontro. É como se a história do Samuel Martin, eu vou chutar baixo, tá? Há 30 anos atrás, se resumisse só a história do seu nascimento. Mas esse processo de pegar um bebê e ele vivenciar a jornada de se tornar um homem, sempre vai ser marcada por sofrimento. Quanto mais adulto você fica, mais sofrimento você passa a sentir. E não porque o sofrimento antes não existia, é porque você o desconhecia. Uma criança, o Noah, não está nem preocupado com os boletos, né? O negócio dele é para a escola, ele não está preocupado quanto custa a escola. Quem que tem o sofrimento todo mês de pagar a conta da escola? O pai. Mas vai chegar o dia que ele vai ter consciência disso. Esse é o processo da santificação. Então, nós precisamos entender mais do que nunca de que se eu não estou diante do Senhor, eu não estou sendo afetado pela santidade dele. E se eu não estou entre os irmãos, eu não estou comunicando a santidade dele aos irmãos. E se eu não estou diante do Senhor, não mais em meu nome pessoal, mas em nome de todas as famílias de Deus na terra, que tomam o seu nome nos seus lábios, eu não consigo levar a Deus a santidade do povo que Ele mesmo está formando. Olha que interessante, o sacerdote, quando ele entrava, o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava com a mitra, santidade ao Senhor. Quando ele estava entrando ali, ele estava indo em nome de quem? De todo o povo de Israel. Sabe o que ele estava levando para Deus? Tudo aquilo que aquele povo produzia que era santo. Todas as ofertas que foram santificadas, ele apresentava diante do Senhor. Tudo aquilo que acontecia antes dele entrar naquele lugar é o que ele apresentava a Deus. Está dizendo assim: Deus, está aqui, ó, o que o teu povo está te oferecendo. Aqui está o que o seu povo está produzindo de cultura, aqui está o que o seu povo está produzindo de arte, aqui está o que o seu povo está produzindo de música, aqui está o que o seu povo está produzindo no agronegócio, aqui está o que o seu povo está produzindo quando senta na mesa para comer, aqui está o que as crianças estão produzindo enquanto brincam, aqui está o que o mancebo e a jovem estão produzindo à medida que estão pensando o casamento, aqui está toda a vida ordinária do seu povo, eu estou trazendo para você as ofertas que são uma santidade, uma expressão da sua santidade entre o povo. Olha quão abrangente é isso. Aquilo que para a gente representa apenas uma plaquinha com uma frase ali que todo mundo lia todo dia, tinha um significado muito profundo.
do que significa ser um homem e uma mulher sacerdotal. Se a santidade ao Senhor não faz parte da nossa vida, nós podemos nos autodenominar sacerdotes, mas não somos de fato. Podemos até ser sacerdotes, mas não do eu sou. Sobre o sacerdote recaía a responsabilidade de anunciar a santidade do Senhor ao povo e levar aquilo que o povo tinha de expressão de santidade ao Senhor. Esse autor, Marcelo Guimarães, continua dizendo assim: é interessante dizer que o sacerdote, como representante do Senhor. Essa é a essência do ser sacerdotal, aquele que é um representante do Senhor no lugar onde ele está. Este sumo sacerdote, quando saía do tabernáculo e dirigia-se ao povo, era o reflexo exato de Jesus Cristo, que deixou a habitação do Pai e veio a nós, tabernaculando em nosso meio e trazendo a santidade ao Senhor ao nosso dia. Eu fico imaginando, olhando para essa cena aqui, imaginando o dia em que os céus vão se abrir e esse Senhor vai descer do alto. Nós vamos poder ver a santidade do Senhor na vida do nosso Senhor Cristo, e Ele vai trazer toda essa santidade para toda a terra. Quando de fato tudo que é na terra, todos os que nele habitam, e tudo aquilo que é produzido, vai ter um único fruto, chamado santidade ao Senhor. Nas questões cotidianas do dia, as pessoas, em tudo que vão fazer, vão estar comunicando santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Isso é a perfeição do reino vindouro. Isso é o que ele está dizendo na oração do Pai Nosso, que seja na terra como é no céu. É a partir deste lugar que ele fala, nos dê o pão nosso de cada dia. Ou seja, faça com que no presente, essa realidade comece a conduzir a maneira com que nós estamos vivenciando todos os dias. Que todas as nossas experiências do dia sejam marcadas por este lugar chamado o reino de Deus. Neste lugar onde tudo que é feito é para comunicar essa santidade ao Senhor. A santificação, então, não tem a ver com nós nos tornarmos pessoas especiais, pessoas que mais Deus ama, pessoas que mais Deus comunica. A santidade tem a ver com pessoas que estão, por meio de tudo aquilo que estão fazendo, comunicando a grandeza de um Deus santo, que Ele é. E em nossa imperfeição, as pessoas começam a ver a perfeição de Deus. E existem coisas que Deus faz em nossa vida que é para deixar bem claro, não apenas para nós, mas para todas as pessoas à nossa volta, que quem fez aquilo foi o Senhor. E na medida que as pessoas reconhecem que foi o Senhor, o nome dele é o quê? É santificado. Para nós terminarmos, a santificação, então, vai envolver toda a nossa vida, vai envolver a maneira com que nós correspondemos à obra de Cristo, e é muito importante vocês refletirem novamente no que o pastor Darlan nos comunicou no domingo passado, sobre 3 coisas que nós temos que fazer. Lembram? Do que nós devemos nos apropriar, da pessoa de Cristo e da sua obra. Do que nós devemos fugir, dos desejos e das paixões da nossa carne. E o que nós devemos aprender, como reconhecer Deus
em tudo aquilo que envolve as questões ordinárias da nossa vida. Esses são 3 passos muito práticos para nós vivenciarmos esse processo de santificação. Mas vamos ler o que... eu não vou ler, mas anote aí para você estudar durante a semana. Romanos capítulo 10. É um texto muito importante e muito relevante para entendermos o processo da santificação. Então veja, a santificação envolve a integralidade da vida, envolve correspondermos por meio da obra de Cristo através do Espírito, e envolve a ação de Deus em colocar em nosso coração e imprimir em nossa mente a sua lei, para que possamos nos tornar, de fato, aqueles que são um com Cristo, no sentido de se moverem a partir da realidade de quem Cristo é. Sacerdotes são aqueles cuja a lei do Senhor está estabelecida no seu interior e está imprimida na sua estrutura de pensamento. Toda a sua estrutura de pensamento, ela tem como base as Escrituras. Agora, quanto tempo nós passamos meditando nas Escrituras? Quanto de recurso nós investimos no aprendizado das Escrituras? Em quantas coisas nós desperdiçamos dinheiro? E em quanto nós perdemos por não dedicarmos tempo e destinarmos recursos para o aprofundamento do que a palavra do Senhor diz. Por isso que a instrução de Josué: Josué, você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido na sua vocação? Medite nas Escrituras dia e noite. Para quê? Para que você fique apenas sabendo sobre ela? Não, para que você aplique ela e você possa adquirir sabedoria. Nós não investimos recursos para adquirir sabedoria. Nós investimos recursos em outras coisas. Mas esse é um processo importante, por quê? Porque é isso que vai fazer com que nós e nossos filhos possamos ter uma postura adequada no tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Porque dentro de uma sociedade relativista, plural e negacionista, se nós não tivermos bases escriturais sólidas e consistentes em nosso interior, nós não vamos saber como responder aos principais dilemas da humanidade. O seu ministério será irrelevante, a sua vocação será irrelevante. Ou nós assumimos um compromisso de buscarmos o Senhor e debruçarmos sobre as Escrituras para saber o que nós temos que fazer nos próximos anos, ou tudo aquilo que nós vamos fazer não tem sentido nenhum para a sociedade onde estamos. E não adianta você querer preservar o seu filho de ir para uma faculdade, de ir para outro país. Isso não vai salvar ele, porque ele já tem uma mente secular, mesmo não estando nesses lugares. Porque nós não estamos forjando uma geração que pensa tudo a partir deste lugar chamado Escritura, onde nas Escrituras está toda a ciência do mundo. Porque nela está a origem de todas as coisas, que é a revelação do próprio Cristo. Então precisamos dizer, Deus, que cada vez mais a sua lei esteja escrita em nosso coração, seja escrita em nossa mente, para que através das coisas ordinárias nós possamos viver agradavelmente para a glória de Deus. E a partir deste lugar, cumprindo o desígnio de Deus para a nossa geração. Deus não está preocupado com o legalismo. Porque o legalismo não faz parte da estrutura de Deus. Toda a lei de Deus está baseada em quem Ele é, no seu próprio amor. Então, a lei tem a ver com o próprio amor de Deus. Mas o que Deus deseja é que nós entendamos o princípio por trás da lei. Porque toda a sua palavra, todos os seus mandamentos, como Davi escreve, são vida para o meu corpo. Todos os mandamentos são para produzir vida em nós. Para que possamos, como uma expressão que o pastor Darlan usa bastante, possamos disciplinar a nossa alma aloprada.
e possamos ser sóbrios naquilo que nós estamos desenvolvendo e fazendo para a glória de Deus. Para nós pensarmos, quando você olha para o irmão que está do seu lado, a lente que você usa é essa expressão da santidade ao Senhor? Ou são as cogitações do seu coração? Ou seja, olhar a partir da perspectiva da santidade ao Senhor, se a santidade é bela, eu vou procurar no outro o quê? A beleza. Nós vamos sair de uma posição de julgamento, de acusação, para vivenciarmos aquela experiência que compartilhamos anteriormente, de promover um caminho de redenção para o nosso irmão que pode estar no caminho mau. Porque nós não estamos ali para condenar, nós estamos ali para comunicar a salvação que vem do nosso Deus, as misericórdias que vêm do nosso Deus. Até mesmo Paulo, quando fala para Emineu, eu estou te entregando para Satanás, ele estava dizendo assim, para que você possa encontrar salvação. Loucura, né? Entregar alguém para Satanás, para que de alguma maneira aquela pessoa pudesse ser salva. Por quê? Porque Paulo, apesar de tudo, da maneira que aqueles homens estavam vivendo, ainda os amava com o amor do Senhor. Porque um pai corrige e disciplina o filho que ama. Como temos olhado para os nossos irmãos? Que tipo de culto nós, como comunidade de fé, estamos oferecendo a Deus nessa cidade? Quando nos apresentamos diante dele, nos apresentamos a partir da santidade dele, ou nos apresentamos a partir de, ó dia, ó vida, ó azar. Nossa, aqui no inverno é tão frio, tão frio. Como que nós nos apresentamos? Muda tudo. Que tipo de leitura as pessoas à minha volta têm da pessoa do Deus que eu digo servir, a partir das minhas práticas de vida? O que eles veem em nós? Quando Paulo fala assim, que nós sejamos uma carta viva, aberta e que possa ser lida, o que está escrito nessa carta? Que tipo de comunicação nós estamos realizando nesses dias? E um ponto-chave, talvez o mais importante disso tudo que nós falamos, é que nós estamos às portas de uma festa chamada Tabernáculos. E lembra que uma das citações que eu trouxe fala assim, que Cristo, quando vem tabernacular com o seu povo, ele vem para trazer o quê? A santidade do Senhor. Ele vem para trazer perfeição àquilo que é imperfeito, vem trazer beleza àquilo que está feio, vem para trazer vida àquilo que está morto. Nós estamos à porta dessa festa. E no que nós estamos ocupados nesses dias? Nosso foco está na colheita que nós ansiamos, porque é interessante que Tabernáculos ele é uma festa que é celebrada num momento de colheita da azeitona e da uva em Israel. E são dois itens dentro da cultura hebraica que têm muito valor atribuído a eles. Então, enquanto nas primícias lá da Páscoa tem a ver com a colheita daquilo que tem a ver com a nossa sobrevivência, que é a cevada, o trigo, com aquilo que é necessário para a subsistência, aqui, nesse momento do Tabernáculos, está revelado toda a superabundância de Deus. Porque eram produtos de alto valor agregado. E nesse momento, essa Páscoa, essa festa de tabernáculos, ela só poderia acontecer se houvesse colheita. O compromisso de Deus é, quando tiver colheita, vocês vão celebrar a festa para mim. Porque a festa é minha. Então,
Então, eu vou dar colheita para que vocês possam celebrar. Loucura isso. Ou seja, Deus não nos pede nada de algo que Ele já nos deu. E aí, a pergunta para esse povo é, será que era mais importante para eles ficar esperando? Quanto será de uva que eu vou colher? Quanto será de azeitona que eu vou colher? Qual que está a cotação do dólar? Quanto que eu vou vender? Quanto que eu vou lucrar? Ou será que o ponto alto deles é, estou esperando chegar o dia da colheita para que eu possa celebrar a festa de tabernáculos? Isso define como nós conduzimos a nossa vida. Isso define por que nós trabalhamos todos os dias. Isso define por que semeamos coisas todos os dias. Isso define por que cultivamos, por que desenvolvemos vocação. Como tivemos 2 testemunhos aqui muito importantes, tanto da Ana quanto do Martã. Hoje há muitas pessoas querendo desenvolver a sua vocação para Deus baseado no quanto vão ganhar. E não baseado naquilo que foram chamados para desenvolver. E este povo que estava em tabernáculos, então, estavam ansiando para que nesse dia houvesse uma expressão coletiva da santidade ao Senhor. Por isso é importante o congregar, porque quando nós congregamos coletivamente, nós estamos declarando santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Todos os momentos que nos reunimos, estamos comunicando uma cidade, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Para que através dessa nossa ação como igreja local, a cidade possa ter uma revelação da face de Cristo nesses dias. Curitiba não conhece a face do Senhor. E Curitiba ainda não conhece a face do Senhor, porque aqueles que deveriam estar comunicando esta revelação ainda têm dificuldade de entender quem são. Para que existem, para que vivem, porque comem, porque trabalham. Faz sentido? Não sei o que você está levando para casa hoje de tudo isso. Mas a minha oração é para que nós, como comunidade de fé, possamos todas as vezes que nos reunir, seja para o culto de domingo, seja para o encontro semanal dos grupos caseiros, seja na confraternização entre os irmãos, seja numa refeição, seja num pastoreio, seja num discipulado, que nós tenhamos essa consciência. Que venha sobre nós um profundo temor do Senhor, relacionado à santidade do seu nome, à honra do seu nome. Que tudo aquilo que nós vamos desenvolver daqui para frente não seja baseado mais nas nossas frustrações, não mais nas nossas decepções, não mais na reafirmação que nós queremos ter diante das pessoas, que não seja mais para buscar aprovação, mas que seja para honrar o nome do Senhor. Porque aqueles que andam dessa maneira serão honrados pelo próprio Senhor. Enquanto vivemos buscando a honra dos homens, nós vamos estar vivenciando a desonra do nome do Senhor. Mas enquanto vivemos para a honra do seu nome, o Senhor falará bem de nós diante das pessoas. Não fique pesquisando o que a pessoa pensa de você, mas perceba o que Deus está falando de você para o outro. Porque essa é a perspectiva pela qual você honra o nome do Senhor. Você não está buscando, não está nem aí com a sua reputação. Porque você está vivendo. Nós, como um corpo sacerdotal na cidade, como ministros de Deus, em várias áreas de atuação, precisamos ser aqueles que as pessoas estão lendo em nós a santidade do Senhor. Vamos juntos? Vamos colocar em pé?